que você não tem disciplina? Fala! Sua indisciplinada, olha só o que você faz. Você é uma indisciplinada que pega os meus trem e come. Eu tava lendo um artigo na internet que dizia que o Brasil está em 7º lugar, considerado um dos mais preguiçosos do mundo. Eu fiquei muito triste ao ler essa notícia, mas eu não esperava o contrário. Os brasileiros têm esse costume, né, de querer dar um jeitinho pra tudo. Isso explica muita coisa. A gente faz tudo mais ou menos, a gente deixa tudo pra depois. Teve recentemente uma paciente que colocou uma prótese de mama, um volume alto inclusive, mais de 400 ml, e ela não seguiu as recomendações do pós-operatório. Em menos de 15 dias, essa paciente estava na balada, dançando, bebendo até, e eu vi isso no Instagram. Eu sigo algumas pacientes, então às vezes eu fico de olho no que está acontecendo. Só que isso gera problemas. Se uma pessoa ela decide não seguir as recomendações, ela tem consequências. Isso não é nenhum problema para a gente, mas sim para o paciente. Por exemplo, essa mesma paciente subiu a prótese demais e aí ela teve que fazer várias sessões com o massoterapeuta. Ainda não encaixou, não teve um final, mas pode acontecer da paciente ter que voltar para o bloco e aí muito dinheiro gasto, né? Tanto com as sessões com o massoterapeuta quanto para o bloco, pagar novamente. Isso tudo por falta de disciplina. Porque se a gente entendesse o quão é importante uma orientação de um profissional que está há anos trabalhando com aquilo, nós não faríamos isso, né? Por qual motivo eu vou querer desembolsar mais dinheiro para tratar algo que eu não fiz certo? Seria muito mais fácil eu seguir as recomendações, ficar 30 dias quietinha e depois fazer o que eu quero da minha vida. Só que, infelizmente, nós temos muitas pessoas que não seguem orientações e não têm disciplina com nada na vida. Isso é um problema muito grande, porque isso não é só nas recomendações de médico, de enfermeira, de outros profissionais. Isso é para a nossa vida. A gente coloca metas e a gente não cumpre nossas próprias metas. Isso explica a falta de disciplina do brasileiro e até na preguiça, que é considerado no mundo 7º, né? Quando a gente coloca uma disciplina pra gente, a gente tem a mania de quebrar a nossa própria regra. Porque quando a gente coloca uma disciplina, quem está impondo essa regra somos nós. E quem manda na nossa vida depois de adulto? Nós mesmos. Só que isso é muito ruim, porque quando eu decido fazer uma escolha ruim, eu tenho uma consequência ruim. É aquela mesma história que a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta não malhar, se a gente planta não comer bem, isso vai acarretar no nosso corpo. A gente vai deixar de ser saudável, a gente vai ficar obesa. Isso é muito ruim, porque influencia várias coisas na nossa mente, no nosso bem-estar. Isso pode gerar até depressão, porque eu posso olhar no espelho e falar: nossa, eu não tô gostando do corpo que eu tenho. E eu não consigo mudar, por quê? Por falta de disciplina. Por que quando um chefe manda a gente trabalhar de 8 às 5, de segunda a sexta, a gente trabalha? Porque a gente precisa do dinheiro. Porque se eu falar assim, por que você não larga aquele emprego que você não gosta? Por que você não deixa de trabalhar e desobedece o seu chefe? Você vai virar para mim e falar assim: que isso, Letícia? Eu preciso sustentar minha casa, eu preciso pagar as minhas contas, mesmo não gostando daquele emprego, porque a maioria das pessoas nem gostam do que faz. Então isso é ter disciplina, né? Eu tenho que trabalhar todos os dias e eu tenho que receber no final do mês. Eu sei que eu preciso disso, então eu faço. Por que quando é para malhar, para comer bem, a gente não faz? Muitas pessoas não fazem. Porque ela acha que isso não gera tanta consequência quanto parar de trabalhar. Só que é tão ruim quanto, porque se eu deixo de malhar e comer bem,
Eu posso ficar obesa, eu posso ficar insatisfeita, eu posso entrar em depressão, eu posso ter uma compulsão alimentar. Ah, não é tão simples assim, né, Letícia? Eu nunca malhei. Mas quando você não vira adulta, você começa a trabalhar? Você não tinha trabalhado na infância. Provavelmente aqui a maioria das pessoas começaram a trabalhar, sei lá, com 16 anos. Antes disso você não trabalhava. Por que você não pode começar a ter uma disciplina de algo que você realmente precisa? Que é ir à academia todos os dias, é fazer exercício todos os dias. Mas a maioria das pessoas tem uma desculpa de eu trabalho muito, eu tô cansada, eu não tenho ânimo. Você acha que algum atleta de sucesso todos os dias acordou com aquele ânimo, com aquela vontade de ir pra academia e de treinar? Você acha que um atleta de sucesso tinha alguém ali nas costas dele batendo e falando: poxa, você é muito bom, cara, você vai chegar lá rapidinho? Provavelmente não. Pergunta a qualquer atleta de sucesso qual foi a rotina dele todos os dias. Geralmente essa pessoa não acorda com ânimo. Geralmente essa pessoa tem um treinador que fala assim: você é um merda. Por que você tá aqui? Aqui não é o seu lugar. E o que essa pessoa fez? Continuou porque ela teve disciplina. Ela sabia onde ela queria chegar. Ela sabia que lá na frente isso seria bom para ela. Porque se ela deixasse de treinar, ela não estaria lá hoje. Por que com você tem que ser diferente? Por que você mesmo bate nas suas costas e fala assim: você é um merda? Não sei por que você está aqui. Por que ao invés disso você fala assim: eu vou te vencer? Aquele outro lado seu que fala: não vai na academia hoje não. Fica aqui e come essa batata frita. Você está perdendo para o lado mais fraco que tem em você. Ao invés do lado forte falar: não, eu vou te vencer, porque eu preciso ser saudável. Eu preciso comer bem porque eu não quero ter diabetes e nem hipertensão, porque eu já estou obesa. Então a gente tem que saber onde que dói pra gente tentar curar aquilo. Esses dias teve uma paciente que operou de blefaroplastia também. Ela era uma senhora mais velha. Ela devia ter uns 60 anos, mais ou menos, por aí. E essa senhora tinha operado de coluna há um tempo atrás, muitos anos atrás. E ela tinha que dormir somente em uma posição. Quando ela operou de blefaroplastia, ela retornou ao consultório alguns dias depois, dizendo que as costas dela doíam muito ao dormir na posição que a gente tinha orientado, que era um pouquinho mais sentada. Por que essa senhora seguiu todas as recomendações? Porque ela poderia falar assim: não, eu não vou dormir sentada, mesmo sendo a recomendação, porque eu operei minha coluna é muito mais séria do que uma blefaroplastia. Eu tenho uma breve opinião, não é nenhuma conclusão, é só um pensamento, eu tô cuspindo ideias. Por que uma jovem de 25 anos não consegue seguir todas as recomendações? E uma senhora de mais de 60 segue todas as recomendações. Se a gente olhar para o passado e olhar a criação das crianças no passado, a gente vê quão diferente é de hoje em dia. Antigamente, os pais botavam regras em casa. Antigamente, os filhos tinham disciplina. Não, o filho não fazia o que queria naquela época. E com isso, os pais iam criando filhos com mais disciplina. Se o filho tem disciplina dentro de casa, provavelmente ele vai ter disciplina no trabalho. Provavelmente ele vai ter disciplina ao ouvir um médico. Provavelmente ele vai ter disciplina na vida dele. Uma jovem de 25 anos que foi criada dentro de um lar sem nenhuma disciplina, onde fazia o que queria, onde acordava a hora que queria. Isso eu falo por mim. Eu tenho 25 anos e fui criada numa família sem pai e sem mãe praticamente, porque quando eu tinha pai, até os 9 anos, ele não era uma figura paterna de verdade. E a minha mãe, depois dos 9 anos, teve que ralar muito para cuidar de 4 filhos. Então a gente não tinha disciplina, a gente cresceu independente, só que sem disciplina. Eu fui buscar e ter conhecimento sobre disciplina há pouco tempo.
Eu fui entender que era importante para mim há pouco tempo, porque sem disciplina eu não chego a lugar nenhum. Se eu não trabalho direito, se eu não faço as coisas direito, eu não vou crescer no meu trabalho. Se eu não estudo a ponto de dizer eu quero passar nesse concurso, eu não vou passar no concurso. O problema é que as pessoas, elas põem muitos empecilhos na frente. Eu estou cansada, hoje eu não vou render tanto. E daí? Você não falou que você tinha que aprender isso aí que você falou? Você não quer passar naquele concurso? Então senta e estuda. Ah, mas é porque eu não sei se eu vou render tanto. Senta e estuda. É só assim pra gente ver. Se não render tanto hoje, amanhã você rende mais. Se você não conseguir pegar aquele peso na academia hoje, amanhã você pega mais. Mas vai, faz, tenha disciplina. Mas também não é acordar num dia e falar assim, pronto, eu vou fazer tudo hoje. É hoje que eu mudo a minha vida radicalmente. As coisas é aos pouquinhos mesmo. É chato, é doloroso, é só estando lá pra gente aprender. É só estando lá pra gente acostumar com o sofrimento. Porque cada dia que a gente estiver lá, fazer direito, fazer certinho, a gente vai acostumar com o processo e vai ficar cada vez mais fácil. Quando você não entra na academia, não dói no primeiro dia, depois de 2 dias tá tudo dolorido? É assim mesmo, mas só malhando novamente para você ir acostumando. O processo ele é doloroso, mas vale a pena lá no final. Aonde você quer chegar, você tem que passar pelo processo. Isso é ter disciplina. Fazer todos os dias aquilo que você botou para sua vida. E aos pouquinhos, é baby step, é devagarzinho, passinho de bebê. A gente tem que ir de escada, não pode também querer ir de elevador, não dá certo. Querer ir de elevador você cansa rápido e desiste muito fácil. Tem que ser aos pouquinhos para fazer valer a pena. E quando chegar lá, você olhar para trás e falar assim, ainda bem que eu comecei um dia e eu não desisti, eu tive disciplina, porque valeu a pena chegar aqui.